Então vamos lá. Aula passada eu falei que dava para a gente salvar uma sequência de dados com essa estrutura sequência, né? Ela vai ter aqui um inteiro início, inteiro tamanho, né? Ela nada mais é do que o número de bytes num arquivo, né? Então você tem lá o offset, é o início, e o tamanho em bytes. E essa sequência eu usei ali tanto para a imagem, né, na estrutura pessoa, quanto para a estrutura texto, né? Dentro da estrutura biografia. E agora a gente vai fazer uma função para poder salvar essa biografia, ok? Então, começar lá com a função insere biografia. Ela vai voltar um inteiro, né, o número de bytes que ela conseguiu escrever. Aí o nome da função, insere biografia, né? Ela vai receber aqui um inteiro sem sinal para ID, né? Que é esse cara aqui, ó, ID pessoa. E vai receber o texto a ser salvo, né? No caso, a gente vai recolher essa informação do texto, né? No caso, o início desses bytes no arquivo e o tamanho desse texto, para poder salvar essa sequência texto aqui, né? Então vamos começar lá com uma variável válida, né? Vai ser booleano, a gente já disse que ela é verdadeira de cara, e a gente vai validar esse texto aqui antes de poder salvar ele, ok? Então, primeira coisa, eu crio uma variável inteiro para o tamanho do texto, né? E uso a função strlen, né? String length, que nada mais é do que o tamanho dessa string, né? Desse texto, desse array variável de caracteres, né? Do texto. E aí a única validação que eu faço aqui, bem simples, né? Só para deixar aqui um gancho para outras validações que eu quiser depois. Então a única validação que eu faço é se o tamanho de texto for menor que 3, eu digo que o válido é igual a falso, tá? E aí agora que começa a complicação, né? Se for válido, a gente vai ter que salvar isso aqui no arquivo. Só que repare bem, a gente vai ter dois arquivos, tá? Um arquivo para a estrutura biografia, ok? E ela vai ter aqui o início e o tamanho lá na sequência texto. E outro arquivo só para o texto, ok? Então são dois arquivos. Como é que eu faço isso? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou dizer que o tamanho do texto, eu vou incrementar ele em 1, ok? Então eu vou adicionar 1 byte para o tamanho do texto, por quê? Porque essa string length aqui, ela vai voltar o tamanho de caracteres somente, ok? Ela não vai voltar o último byte, né, que é o byte nulo, que é colocado lá pelo compilador C toda vez que eu crio um texto, né? Toda vez que eu crio lá uma sequência de caracteres, ele vai inserir lá um byte nulo, que não dá para ver aqui, né? E esse byte nulo eu estou contando aqui com essa incrementação. E aí, ó, eu poderia usar a insere linha, né? Então, tabela biotexto é o nome da minha tabela. Eu poderia usar essa insere linha, mas eu não vou usar porque eu preciso saber qual que é o início do meu texto, né? Então tá lá o arquivo pronto, ele tem um tamanho específico. Eu preciso abrir esse arquivo, né? E usar a função fstat, né? Então vamos abrir o arquivo aqui, ó. Tabela fd open, tabela biotexto, ó. E aí eu digo que eu vou inserir os bytes após o último byte, né? Esse append aqui. Ou create, ele vai criar o arquivo, caso ele não exista. E o write only, ele vai escrever apenas, ele não vai ler esse arquivo aqui, né? E aqui são as permissões do usuário, né? Leitura para o usuário e escrita para o usuário, ok? Essa função a gente já viu. E aí quando eu abro o arquivo, ó, eu crio uma estrutura stat, tabela info, que vai receber as informações da função fstat. Tá aqui o descritor do arquivo, ó. E está aqui a tabela info, no caso, né, com ampersand, o e-comercial, é só o endereço da tabela info, né, da estrutura. E aí, ó, eu crio uma variável, tamanho tabela, não preciso criar essa variável, só vou criar para deixar o código legível. Eu dou um cast nela para um número inteiro, ó, e digo que o tamanho da tabela é igual ao st_size, né? Size em inglês é tamanho, ok? Então, dessa estrutura tabela info, ela vai receber um st_size.
E esse ST size nada mais é do que o tamanho do arquivo em disco, né? Por que que eu preciso saber disso aqui? Isso aqui vai ser o início lá da minha estrutura sequência, porque eu preciso saber aonde começa essa sequência de bytes, né? Então, onde é que ela vai começar? Após o último byte do arquivo lá que já está escrito, né? Digamos assim. Ok? E aí eu vou escrever a linha, né? Vou receber aqui um size_t, um número de bytes, eu vou escrever aqui a tabela fd, é o descritor do arquivo, o texto é essa sequência de caracteres aqui que eu recebo na função, e o tamanho texto, ó, é a variável já incrementada aqui, né? Para ele escrever também o byte nulo, né? Porque senão ele não vai. Ele iria escrever somente o tamanho do texto, né? Dos caracteres lá. Então escrevi a linha, posso fechar o arquivo, ó, close tabela fd, fechei o arquivo. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa informação aqui do tamanho da tabela, junto com o tamanho do texto, e vai criar uma biografia, né? Então eu tenho aqui o ID, que eu recebi aqui em cima, ó, o ID da pessoa que eu estou salvando essa biografia, e dentro dela tem a estrutura S-sequência. Então por isso que eu abro chaves de novo aqui, porque é uma estrutura dentro de outra estrutura, né? Repare que aqui é a estrutura de verdade, tá? Não é um ponteiro, tá? Então ele recebe o ID de começo e recebe uma estrutura sequência. E aí, ó, eu tenho que colocar o tamanho da tabela, né, que é o tamanho do arquivo. O que que esse tamanho da tabela vai fazer? Ele é o início do meu texto que eu estou salvando lá, ok? Então a tabela ela tem um tamanho, tá? E após o último byte eu vou salvar o quê? Esse texto que eu estou inserindo lá, ok? Então esse tamanho da tabela é o que vai ser para mim? Ele vai ser um offset, ele vai ser o início da próximo texto que eu acabei de salvar. E o número de bytes, ó, é o número de bytes que eu escrevi aqui. Poderia ter usado o tamanho texto também, sem problema, mas o número de bytes ele vai me dar, digamos assim, uma garantia maior, né? E aí, ó, aqui eu posso usar o insere linha, né? No caso agora é o tabela biografias, ó, não é tabela biotexto, tá? Tabela biografias. Eu salvo o endereço da biografia, ó, por isso que eu estou usando o ampersand aqui, o e comercial, tá? Porque isso aqui não é um ponteiro. E o tamanho da biografia, porque essa sequência, né, essa estrutura, na verdade, ela tem um tamanho fixo. Então eu posso usar aqui o tamanho da biografia, ó, que eu criei aqui com size of, ok? E eu retorno o número de bytes que foram escritos ali. Caso não seja válido, ó, eu vou retornar -1. E aí, ó, vamos usar agora a nossa função insere biografia. Então eu criei aqui um biotexto, ó, uma sequência de caracteres, é um ponteiro, né? Que toda vez que eu crio isso aqui, não coloco um tamanho, eu preciso usar um ponteiro, né? O compilador já vai criar ele já vai alocar essa memória para mim, né? E aqui o texto da minha biografia, ó. É só um texto simples, só uma frase, para a gente ver aqui como é que ele vai salvar para a gente, né? E aí a única coisa que eu tenho que fazer é chamar a função insere biografia, dizer que o ID da minha pessoa, né, que eu estou salvando, poderia ser 0, poderia ser 1, depende da quantidade de pessoas que tem lá na minha tabela de pessoas, ó. E o biotexto, né, como isso aqui já é um ponteiro, eu não preciso do ampersand aqui, né, não preciso do e comercial, porque isso aqui já é o endereço da memória, tá? Vou salvar, vou lá para o meu terminal, ó, e vou executar isso aqui. Não tem saída nenhuma, ele vai me criar dois arquivos, ó, o tabela biotexto e o tabela biografias, né? Então se eu der um xxd aqui, tabela biografias, o que ele vai me mostrar? Eu já fiz mais de um teste aqui, né? Então eu tenho pelo menos, não sei, acho que umas 4 biografias aqui com o mesmo texto. E aqui repare o seguinte, ó, ele vai salvar para mim. Aqui eu tenho 4 bytes, tá? Porque o inteiro ele vai ter 4 bytes. E a estrutura sequência, ela vai ter 4 bytes para o início e 4 bytes para o tamanho, tá? Então eu vou ter aí um total de 12 bytes, ok? Então, 4 bytes para cá e mais 8 bytes para cá. O que vai acontecer aqui, ó? Bem aqui, ó, eu tenho o ID, ó. Você pode reparar que tem 4 bytes aqui.
Depois do ID eu tenho o início, ó. Então o primeiro teste ele vai começar em 0. E depois eu tenho o tamanho, ó, 3800 até aqui, ok? Quando eu repito, ó, eu tenho 010000 de novo. Porque isso aqui eu salvei tudo com a ID 1, tá? É como se eu tivesse mais de uma biografia para a mesma ID, né? Então você repara aqui que eu tenho exatamente 12 bytes. Uma coisa que tem que ficar claro aqui que 38 não é o número de bytes em decimal, tá? Isso aqui é o número de bytes em hexadecimal. Isso aqui vai dar, ó, se eu pegar a calculadora, colocar aqui no Programming Mode, hexadecimal, e colocar lá 38, ó, ele vai me dar 56 bytes aqui, ó, em decimal, ok? Então 38 é o tamanho em hexadecimal, tá? E aí 00 aqui, ó, porque a minha sequência, a primeira dela começa no byte 0, obviamente, né? E aí se eu for para a segunda biografia, ó, eu tenho de novo ID1, eu tenho aqui o início dela 38, né? Porque a última sequência tinha 38, hexadecimal, e o tamanho dela 38 de novo. E aí, ó, seguindo em frente, ID1 de novo, o offset dela 70, né? Hexadecimal, e o tamanho dela 38, ok? Então repare que isso aqui é hexadecimal, tá? 38 mais 38 em hexadecimal vai dar 70, ok? Isso tem que ficar claro aí, certo? E vamos dar um XXD na minha tabela biotexto. Eu vou ter lá todas as biografias que eu salvei, o meu nome, isso aqui, ó, é, ok? Porque é uma vogal acentuada, né? Então ele vai ocupar 2 bytes aí para mim, ok? Meu nome é Alex, eu sou professor de informática. E aqui, ó, repare que eu tenho o byte nulo que eu falei para você aqui anteriormente, tá? Então esse byte nulo aqui é a razão de eu ter incrementado lá no código, ó, o meu texto, né? O tamanho do meu texto. Se eu não tivesse colocado esse incremento aqui, ele não ia salvar esse último aqui. Aí você pergunta, preciso disso? Não preciso, porque eu tenho o início, eu tenho o tamanho do texto, eu poderia simplesmente colocar ali um texto colado no outro. Mas é bom colocar esse nulo aqui, ó, porque se eu precisar olhar essa tabela com esse programa, eu já tenho uma noção onde começa uma e onde termina o outro texto, né? Um registro e onde começa o outro, ok? Então a mesma coisa, meu nome é Alex, eu sou professor de informática. Repare aqui que o 20, ó, é o espaço, né, em hexadecimal, e ele repete essa estrutura, essa sequência de texto pelo menos umas 4 vezes aqui, ok? Então é isso, essa é a função insere biografia. Como é que eu faço agora para recuperar esse texto, né? Já que eu tenho 2 tabelas aí. Como é que eu vou fazer isso? Então eu vou comentar aqui o meu insere, né? E agora eu vou criar a função abre biografia. Como é que vai funcionar? Eu vou voltar aqui uma estrutura S', né? A gente lembra lá que tem um ponteiro e isso aqui vai apontar para minha, como é que eu posso dizer? Para minha sequência de texto, né? Então esse void dados aqui, eu posso usar ele como a minha sequência de texto, contanto que eu use um cast, né? Char lá, um ponteiro char de caractere, para poder abrir ele. E aí o nome da função, abre biografia, eu só preciso da posição dela. Que posição é essa, né? Já que a minha sequência de texto tem um tamanho variável. Que posição é essa? É a posição da minha sequência, da minha estrutura biografia, que tem um tamanho fixo, ó. Tá bom? Então toda a biografia vai ter 12 bytes. Toda a sequência biografia vai ter 12 bytes. E essa sequência eu vou usar para abrir o que? Esse arquivo aqui, ok? Então eu sei que a primeira biografia ela começa no 0, ó, o início dela, e o tamanho dela é 38. E eu vou usar nessa função aqui abre bytes. Ó. Ela recebe um tamanho e recebe um início. Qual que é o tamanho? 38 hexadecimal. Nesse caso vai ser 56. E o início dela é 00. Está aqui, início 00. Se eu quiser a segunda, está aqui, ó. Começa no byte 38, né, em hexadecimal, decimal 56. E eu vou recuperar 38 bytes
bytes, né, em decimal, aqui no meu tamanho. Então eu abro uma tabela, eu digo a posição que eu quero, né? Nesse caso a linha biografia, ó, abre linha, é a tabela biografias, é o tamanho da biografia que eu quero, né? O tamanho da linha, e a posição dela é a posição que eu vou receber aqui, né? E eu dou um cast aqui, ó, o ponteiro biografia, ó, eu digo que ela é, dou um cast, ó, a linha biografia, dados, que é essa linha biografia aqui em cima, ok? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou abrindo a primeira tabela, ela não tem texto aqui, ela só tem números, ok? E eu vou acessar os números dela. Eu não preciso do ID para nada, mas eu preciso do início e do tamanho de bytes, né, dessa sequência de texto. E aí, a partir do momento que eu tenho isso, ó, aqui na biografia, isso aqui é um ponteiro, né, vai apontar para os dados, né, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o texto real. Então, o que eu faço? Eu crio uma estrutura S' de novo, dessa vez texto, ó, e vou usar a função abreBytes ao invés da função abreLinha, né? Então, abreBytes eu vou chamar o arquivo tabela biotexto e vou dizer aqui, ó, eu tenho dois parâmetros nela, né, o abreBytes. Eu tenho o tamanho e tenho o início. Então, eu vou dar os dois parâmetros para ela, ó, biografia seta, porque essa biografia é um ponteiro, tá? Texto é a sequência texto que tem lá dentro, tá? Então eu estou abrindo um ponteiro para uma estrutura biografia e vou pegar uma estrutura texto lá dentro, ok? Então tá aqui, seta texto, porque isso aqui é um ponteiro, tá? E isso aqui é uma estrutura de verdade, então eu vou usar ponto, tá? O tamanho dela. E de novo, biografia, seta texto, ponto, início, né? É o offset dela. Né? E da onde que eu peguei isso? Peguei da minha primeira tabela, ok? Depois que eu abrir, eu retorno o ponteiro para o texto, né? Que é essa linha aqui, texto, ok? Aí como é que eu faço para usar isso? Eu vou chamar a função, né? Abre biografia e digo que a biografia que eu quero é a biografia 0, né? Então tá aqui, ó, eu recebo uma estrutura S', né? Um ponteiro, e vou usar isso aqui. Como é que eu faço? Printf, entre aspas duplas eu coloco porcentagem %S, isso aqui vai receber um texto, né, uma string, ok? E eu vou usar a linha dados, tá? Essa linha aqui, ela tem o quê? Um ponteiro genérico dados, que vai receber esse texto aqui para mim, né? O abreBytes. Então eu disse lá o tamanho dela, o início dela, ele carregou do arquivo, né? Ele carregou só essa sequência aqui, ó. Só essa sequência aqui, né? Daqui até aqui, carregou e está lá na linha dados, né? Um ponteiro genérico para essa área da memória. Aí eu dou um cast nela para caractere, né? Para um ponteiro de caractere, e eu mando imprimir. E aí, ó, salvei aqui, vamos executar, ó. E aí ele me traz lá o primeiro texto, né? A primeira sequência de texto lá, abrindo duas tabelas aí em sequência, né? Então eu precisei abrir primeiro a tabela biografias, recuperei só a biografia que eu queria, no caso lá as informações dessa biografia, né? O ID dela, o início do texto no outro arquivo e o tamanho desse texto no outro arquivo. E aí com essa informação em mente, eu vou usar a função abreBytes, né? Para abrir a próxima tabela. Aí eu dou o tamanho e dou o início dela para poder recuperar esse texto aqui, ó. Ok? Então é isso aí. Qualquer dúvida que você tiver, deixa lá no comentário aí embaixo. Eu vou fazer de tudo para poder responder. Eu também dou aula pela internet, então se você precisar de C, Python, JavaScript, HTML, CSS, qualquer coisa voltada à web, eu dou aula pelo Skype, tá? E se você quiser, entra lá no meu site, fjalex.com, eu vou deixar mais informações lá com esse código, etc e tal, para você poder treinar em casa, ok? Até a próxima!